No começo desse ano, a Netflix tinha atualizado o catálogo de animes dela e botou um tal de Call of the Night lá. E o anime tinha passado batido por mim em 2022, que foi quando ele lançou, e como qualquer outro anime daquele ano, eu não esperava nada. Mas em alguns sentidos, pelo menos no início, esse anime acabou me surpreendendo, especialmente nos aspectos mais artísticos do anime. Eu vou explicar agora, mas pra mim essa foi a melhor parte e eu vou dar uns exemplos aqui. Logo no primeiro episódio tem uma coisa que eu queria falar, que é como eles retratam a noite. Então, ela aparece de várias cores, tem um take em que a cidade aparece e todas as cores estão amarelas, e depois tá tudo roxo, rosa, azul, preto. Essas são coisas simples, sabe? Coisas simples e faz toda a diferença. Quando tu pega pra comparar, sei lá, com um anime da JC Staff, por exemplo, que parece que foi aqueles anime feito por IA, né? Anime Generator. Então faz toda a diferença, cara, e já mostra que a equipe ali, ela já tem um certo carinho pelo que ela tá fazendo. É um negócio que fica legal de assistir. Os traços são também muito engraçadinhos, muito bonitinhos. Essa, sem dúvidas, é a coisa que eu mais vou elogiar aqui durante o vídeo. A atmosfera que eles querem passar, né? O anime, ele fala sobre a noite, como tá no título, e eles fazem isso muito bem, como eu falei, da forma visual, mas também pelas músicas. As músicas instrumentais em si já são incríveis, todas muito boas, e maioria, acho que todas são lo-fis, e olha que eu nem gosto tanto do lo-fi assim. Eu acho que eu vou até usar aqui de fundo nos vídeos, se não der problema, é claro. E nesse aspecto aí de música, outra coisa que eu tenho que comentar também é a opening e a ending. Eles chamaram uma dupla pra fazer, que é o Creepy Nuts, que inclusive também fez a opening dessa temporada de Mashle, que tá bombando. E nesse anime aqui, eles mataram a pau. Essa dupla de japonês arrombado não sabe fazer música ruim, mas foi um insert song ali que foi o que mais me pegou, que inclusive toca em bastante episódio. Pra as polícia como? Mas derrubar assim, ó. Oi. Carai, borracha, mano. Ok, certo, já elogiei, falei das partes que eu gosto, falei da atmosfera, falei da música, agora vamos falar da história, vamos falar sobre o que é o anime. O anime, ele tem como protagonista o Kou Yamori, que é esse moleque aí de 14 anos. É uma fase complicada, né? Você tá lá praticamente uma criança ainda e tá começando a adolescência. Isso aí vocês guardem na mente. A primeira cena que a gente tem com ele, logo depois de mostrar ele ali no início, dando uma saidinha no meio da madrugada, que tem todo o início do episódio, é ele pegando uma cartinha ali na escola. Ele pega uma cartinha de confissão, daquelas que eu nunca recebi na minha vida, e ele dá um fora da menina. Fato engraçado é que logo nesse início, com essa cena, já foi suficiente pra muita gente ficar puta com o protagonista. Que beleza, porra, ele deu fora da menina, mas... cara, lembra que ele tem, né, novamente 14 anos, cara. O que você tava fazendo com 14 anos? Essa não é a preocupação do cara. O que eu tava preocupado em fazer com 14 anos? Porra, a minha maior preocupação, meu objetivo de vida era zerar a trilogia Uncharted e cheirar a pó de giz na escola. Então a cabeça do nosso protagonista tá em outras coisas. Até aí, o protagonista tá cumprindo o papel dele. Ele não tá fazendo nada errado, eu não tenho nada contra ele. Logo depois disso, corta ali pra ele e ele tá ali na rua dando um rolezinho de madrugada. O protagonista tá com um certo problema de insônia por causa da situação que aconteceu ali de manhã e por outros pensamentos. Nem pra escola ele vai mais. Não é necessariamente culpa dele. Eu sei que eu tô defendendo bastante o protagonista aqui, mas veja bem, o que perdura pelo coraçãozinho dele é uma insatisfação. Ele tava fazendo tudo certo. Ele era um bom aluno, ele tava lá vivendo a vida dele quieto, só que isso deixou ele com um grande tédio, porque ele não vê interesse em nada e ele não tem propósito, o que leva ele a dar umas escapadinhas no meio da madrugada. E aí, gay? Tá tão sério por quê? E é aí que ele conhece a Nazuna, que mais pra frente a gente vai descobrir no episódio, é uma vampira que justamente pega e traz ele pra esse lado da noite. Na noite, ele vê um propósito, e é a Nazuna que leva ele pra altos rolês e faz ele se soltar. Inclusive, ela leva ele pro apartamento dela, e os dois vão lá, dormem juntos, sem malícia, ela aproveita pra tomar o sangue dele. Nesse negócio de tomar o sangue, o protagonista descobre que ela é uma vampira. Logo, o protagonista tem um objetivo de vida: se tornar um vampiro, para que assim ele possa de vez abraçar esse lado da noite e viver assim para sempre. Só que tem um porém, e isso
isso vai de encontro lá com o flashback dele com a mina da cartinha. A Nazuna só vai conseguir transformar ele no vampiro sugando o sangue dele. Só que não adianta de nada ela sugar o sangue dele se ele não se apaixonar por ela. E nesse ponto a gente sabe que sentir esse tipo de afeto pelas pessoas não é o forte do protagonista. Esse é basicamente o resumo dos 3 primeiros episódios do anime, onde basicamente eles não estão fazendo nada, é só eles dando um rolezinho ali de noite. E pra mim tava perfeito, sabe? Só que mais pra frente no anime, eles começam a tentar colocar algum enredo ali e apresentar mais personagens. E vocês vão ver mais pra frente, mas eu acho que aí já foi onde começou a piorar. Então o anime inteiro gira em torno deles dois ali, passando tempo juntos na noite, até que ele consiga sentir alguma coisa por ela. É engraçado, cara, porque eu tava curtindo pra caramba esse ritmo mais calmo do anime. Ele praticamente não tá querendo nada com nada, sabe? E eu fui perguntar pros meus amigos que tinham dado uma olhadinha nos episódios, eles falaram que tava um saco. Tinha gente que dropou nos 3 episódios ali que não tava conseguindo não, cara. Eu fui pesquisar e a galera falando que era chato no início e que só ficava legal mais pra frente. E é impressionante, eu acho completamente o contrário. Pra mim, o início ali é justamente o que devia ser o anime. No episódio 3, eles já apresentam, por exemplo, a amiga de infância do protagonista, que é uma personagem muito boa, que inclusive é uma das minhas favoritas do anime. Ela tá lá sempre apoiando o protagonista e ela tenta fazer ele voltar pra rotina normal dele, né? Ela quer fazer ele voltar pra escola, só que não dá muito certo, porque o protagonista tá basicamente já decidido a virar um vampiro. Ela é uma personagem muito interessante, porque ela basicamente representa o outro lado, né? E é uma das poucas amigas que o protagonista tinha, na verdade, os poucos amigos que o protagonista tem, ele não se lembra. Então, conforme o anime vai passando, ele vai reencontrando eles, né? E ela, como eu disse, tenta trazer ele de volta ali pro lado dos humanos. E que no final, conforme ele vai se aprofundando ali na convivência com os vampiros, vai se tornar mais arriscado pra ele. E ele vai ter que fazer uma escolha. Se ele quer continuar ali vivendo na noite e depois se tornar vampiro, ou então se ele vai voltar à rotina ali no colégio e dormir que nem uma pessoa normal. Até aí tava bem legal, e conforme ia passando os episódios eu ia me perguntando quando que eles iam apresentar mais um personagem vampiro, porque até aí a gente só sabia da Nazuna. Eu queria ver quando que eles iam expandir mais, até porque na opening tem um monte de personagem ali que eu tava se apresentado ainda. Até que no episódio 7, o que eu não esperava é que eles iam apresentar todos esses personagens ao mesmo tempo. E pra mim, com isso, ficou uma bagunça, porque eu achava que um episódio seria pra falar de um e depois de outro. Mas não, eles apresentaram um monte de vampira gostosa em um episódio. E bando delas são só pra encher linguiça. Tem uma lá que é uma milfzona, outra que é um travecão, outra que é uma maid e outra que não fala nada sobre ela e ela é um poste. Pra mim não precisava dessa tanta cacetada de personagem, pois como eu disse lá no início, eu tava gostando do ritmo calmo do anime e eles começaram a deixar de falar sobre a noite e sobre a paz que ela traz e tudo mais, pra virar um anime genérico. Toda essa identidade que o anime trazia foi jogada no lixo pra ter um episódio inteiro só sobre maid. Inclusive esse episódio é ridículo, porque ele se trata de todo um mistério ali em volta que é imbecil, é fácil de resolver. O protagonista chega ali na cafeteria das maids e mais pra frente tá tendo uns relatos lá de que uma das empregadas tá sendo espionada e estão tirando fotos dela. Logo eu saquei já, porque no mesmo instante que o protagonista entrou na cafeteria ali pra conhecer as maids, a maid lá chegou, começou a contar a história toda da vida dela. Ah, então, você sabe aquela empregada ali? Então, eu era número 1 antes dela, eu tenho tanta inveja dela. Aí ficou óbvio pra mim que no final ela que tava tirando as fotos e se passando pelo perseguidor dela, só pra chamar a atenção. Eu achei até interessante o episódio que a gente teve com a loira, que fala mais sobre essa relação entre vampiro e humano. A Nazuna e o Kou, eles estão ali agindo só como amigo, porque o protagonista não consegue se apaixonar por ela. Só que os outros vampiros que estão sendo apresentados ali, todos eles estão preocupados em fazer as crias. E pra fazer as crias, né, você tem que fazer o humano se apaixonar pela vampira. Nesse negócio de fazer todo mundo se apaixonar pra fazer cria, a loira tava meio cansada disso, de ter que ficar envolvendo amor nos seus relacionamentos. E quando ela tava se relacionando ali com o Toscão, ela descobre que no final o melhor relacionamento, mais saudável que tinha ali, era os dois continuar amigo mesmo, que nem a Nazuna e o Kou. Isso é bem comum, porque se o humano começa a se relacionar com o vampiro, ele tem que entrar na dança também, então ele tem que se tornar um vampiro. E se ele não conseguir, ele logo automaticamente se torna uma ameaça, porque como é que pode sair um humano por aí sabendo da existência de vampiro, né? Quando isso acontece,
Os vampiros têm o costume de dar cabo nos humanos. Dá 12 aqui. Então, se o nosso querido protagonista não se apaixonar pela Nazuna em 1 ano, que é o tempo limite para se tornar parada, né? Eu não vou repetir vampiro pela 10ª vez, né? Por favor. Então fica uma pressãozinha aí pro lado do protagonista. Se ele não se apaixonar pela Nazuna em 1 ano, Deixa ele embora. Passa que é teu. ele morre. Essa é a trama que o anime tá tentando passar aqui. E que pra mim, novamente, né, se o anime tivesse continuado sem nada, pra mim tava ótimo. Não precisava exatamente de uma história, vários personagens e tudo mais. Se os personagens fossem um pouquinho mais interessantes também, né? No episódio 8, por exemplo, eles apresentam outro amigo perdido ali do protagonista, que é o Mahiru. Ele é legalzinho, na verdade. Ele é aquele típico amigo popular, né? Ele é shade pra caramba. Eu não acredito que eu acabei de falar essa palavra, mas só queria comentar dele aqui rapidinho pra não passar batido. Inclusive tem um mistério ali que ficou bem em aberto, que ele tava saindo com uma vampira também. Chegando no episódio 11, eu tava esperando a reta final, que todo anime de Slice of Life tem. Todo anime, nos 2 últimos episódios, é praticamente tradição que vai ter alguma reta final, algum drama, alguma tensão pra encerrar o episódio. Algumas vezes isso funciona, outras vezes não. E nesse anime aqui tava faltando uma personagem ainda pra ser introduzida, que é a detetive, e ela basicamente que conduz essa reta final. Engraçado, né? Porque é uma personagem importante e a única coisa que você tem dela na opening é a silhueta dela ali com o cigarro. Então eu tava esperando o tempo todo no anime aparecer fumante. Cadê o fumante? Aí apareceu ela. No episódio, o Kou, a Akira, que é amiga de infância, e o Mahiru têm a brilhante ideia de invadir a escola no meio da noite. Estavam tendo boatos de um professor que tinha sumido na escola. E adivinhe só, ele aparece e ele tá como vampiro. Só que a diferença entre a maioria dos outros vampiros que são tremendas gostosas é que ele tava todo acabado. Ele ficou assim porque ele deixou de sugar sangue por 10 anos, porque algumas pessoas não querem virar vampiro. Então a detetive aparece e dá um golpe de misericórdia nele. Ela usa algum método ali, bota um anel na mão dele, que pelo que eu entendi tem algo a ver com o passado dele, e faz ele se lembrar da época que ele era humano. E isso faz de alguma forma ele simplesmente evaporar. Então o fato de que alguém, principalmente o humano, sabe um método pra matar vampiro é algo que causa medo em muita gente, porque nem os próprios vampiros sabem como matar vampiro. Fica uma tensão no ar, porque essa mulher maluca aí quer matar todos os vampiros. E ela descobre que o protagonista também quer se tornar um deles. Então o Kou agora tá numa situação complicada, porque se ele escolhe ficar no lado dos vampiros, a mulher vai querer matar ele. Só que se então ele continuar como humano, os vampiros vão querer matar ele, por causa daquele negócio lá que eles vão considerar ele como uma ameaça. Essas são as tensões que o anime colocou na reta final e eu achei bem interessante. Eles colocaram o protagonista num verdadeiro beco sem saída. Só que eu consigo imaginar algumas saídas para esses problemas, porque veja bem, o Kou, depois que viu aquele professor lá todo acabado, ele começou a ficar preocupado que a Nazuna fosse virar a mesma coisa. Só que não faz muito sentido, porque o professor só tava daquele jeito porque ele tinha deixado de tomar sangue por 10 anos. E aí eu te pergunto, cara, como é que tu fica 10 anos sem chupar um sangue, cara? Pô, é só um sanguezinho, não tá fazendo mal a ninguém. E o Kou, ele tem que escolher o lado que ele vai ficar, né? Só que honestamente, eu acho que vale muito mais a pena ficar no lado dos vampiros de qualquer jeito, porque é muito mais fácil tu acabar morrendo pra o vampiro se tu não estiver do lado deles, do que pra detetive. Honestamente, a detetive ela tem um jeito de matar os vampiros e os vampiros estão preocupados. Só que não é como se ela tivesse uma arma e saia atirando neles. Na verdade, o jeito que ela faz isso é algo bem lento, pelo que deu pra ver. Ela coloca o anelzinho ali na mão e o cara evapora. Eu não sei exatamente se isso vai ser mais explicado mais pra frente, mas até o momento, pô, eu acho que se juntar todo aquele bando daquelas gostosas dava um cacete naquela detetive. Então são problemas meio sem sentido, mas beleza, né? Eu vou deixar o anime me levar. Aí a gente chega no último episódio, que é um pouco decepcionante. Honestamente, eu não sei quando que foi que perderam o hábito de fazer o último episódio ser o melhor. Na verdade eu não sei se essa época já existiu, mas enfim, pra mim devia ser o ápice, né? Só que a primeira metade dele é só conversa. E conversa com o Traveco ainda por cima. Uma conversa completamente desnecessária, que podia ser muito mais curta. Aí do nada ela começou a falar do gênero dele. Eu não sei o que é, mas enfim. Não é que é militância, mas é completamente desnecessário e ocupou metade do episódio. Aí depois, beleza, o Kou vai lá e tem um papo com a Nazuna. Um papo lá bem fofo, que eles falam que eles vão continuar junto e vai tentar fazer ele se apaixonar por ela. Aí acaba o anime. Cara, beleza, né? Eu não sei nem o que dizer, não posso nem dizer que eu tô decepcionado, porque já tava bem morno, né?
Então a conclusão é que Call of the Night é um anime que começou bem, ele começou com todos aqueles aspectos que eu falei bem no início do vídeo e que me deixava animados pra assistir. Na verdade, até quando ele tava meio ruinzinho, eu queria continuar assistindo, porque é um daqueles animes que você não vê igual, né? Eu queria muito que tivesse outros animes que retratassem essa atmosfera da noite tão bem como Call of the Night fez nos seus primeiros episódios. Tanto é que depois que eu terminei o anime, eu fui pegar pra ver aquele outro da galera com insônia, aí eu vi que não era o que eu queria, então eu dropei. Então é um anime simples, mas que se perdeu quando ele foi tentar ficar mais complexo, e eu acho que ele nem deveria ter tentado, porque é uma obra que é pra ser relaxante e calma, que nem a noite. Então você não vai fazer uma história cheia de reviravoltas complexas, a não ser que seja muito bom, e você não vai encher de personagem ali porque não faz sentido, pra mim não combinou. E ainda por cima o anime apela pra um monte de clichê que todo anime tem. Parece que pressionaram o autor, sabe? Chegou a editora lá e falou: ô mano, bora colocar umas gostosas nesse teu anime aí, cara. Porra, bora botar um episódio de Maid aí, cara. Tá muito sem graça essa tua obra, bora botar um, sei lá, um traveco aí, cara. Então pra mim, são coisas que esse anime não precisava, entende? De qualquer forma, a segunda temporada já foi anunciada esse ano e eu estarei lá. Eu amo você, mas eu acho que a gente vai ter que parar por aqui. Quando vai ser o próximo vídeo, eu não faço ideia, mas eu espero que você também esteja lá na hora. Enquanto isso, fique aí com alguns erros de gravação que teve. Muito obrigado por assistir. E ela descobre ali com um cara que o relacionamento mais saudável pra ela era de amizade ali, normal, que nem o porra, que merda. Era, caralho, era... ah, caralho. Então, o anime inteiro gira em torno de o protagonista tentar sentir alguma coisa por ela, todos os episódios. É uma comédia romântica. O que você esperava? Puta que pariu. Se o humano começa a se relacionar com o vampiro, ele tem que entrar na dança, ele tem que virar o vampiro também. Porque se isso não acontecer... Porque não dá pra sair um humano por aí sabendo da existência de um vampiro, né? Porra, aí não dá, né, velho? Como é que vai fazer, né? Se os personagens também fossem um pouquinho mais interessantes, né? No episódio 10, por exemplo... Não é no 10. O que eu tô falando? Oh, em que episódio que é? Deixa eu ver aqui. Ele começa o episódio saindo da casa ali, dando uma escapadinha na madrugada e vai encontrar Nazna. Que inclusive, eu não sei, eles... Porra, que merda. Que inclusive ele demora pra caramba pra encontrar a Nazna ali e eu não sei porque que eles simplesmente não combinaram um lugar pra eles se encontrarem. Mas beleza.